Amém, irmãos? Hoje quero ministrar o seu coração, mas não sei se você está... Nós vamos ter salinha, amém? As crianças podem estar indo para o culto delas, aleluia. Eu quero hoje que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar para você, amém? O Espírito Santo, Ele quer que você esqueça do homem nessa hora, mas se lembre dele, amém, irmãos? Eu, além de pastor lá em Goiânia, eu fui escolhido pelo pastor Radamés para estar cuidando dos radicais livres das nossas igrejas da supervisão. Todos aqui conhecem o pastor Radamés? Diga amém. Quem conhece ele? Eu quero te dizer que ele é o seu pastor, amém? E nós vamos iniciar então o trabalho com jovens aqui também em Iporá, aleluia, irmãos? Eu sei que esse é um tempo de transição, que o Senhor tem feito já grandes coisas. Quero te dizer que o próprio Espírito Santo já escolheu o seu pastor, amém? Está chegando a hora, e eu tenho certeza que o Senhor tem um avivamento para essa cidade, aleluia. Então os irmãos vão me ver aqui mais vezes. Nós vamos vir aí com um comboio de Goiânia para fazer uns moveres. Já sei que tem professores, irmãos aí que têm contato com as faculdades. Nós vamos encher essa casa de jovens também, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Lá em Goiânia eu tenho uma rede de jovens, nós somos hoje 600 jovens, um pouco mais de 600. E eu creio que nós estamos ali para abençoar essa cidade no nome de Jesus. Aleluia! Quero compartilhar algo com os irmãos. A Bíblia diz em Isaías 53, no versículo 2. Hoje eu vou ler uma versão um pouco diferente com os irmãos. Na versão A Mensagem, a Bíblia diz, presta atenção. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças. Fala assim, ele levou minhas doenças, minhas deformidades, tudo que há de errado em mim. Aleluia. E ele continua, pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno, descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado, ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o Eterno. Tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. Amém, irmãos? Esse é o propósito do Senhor Jesus. Desde o início, esse era o plano do Senhor. Desde quando o homem havia pecado, ele havia então sido condenado. A partir daquele momento houve o plano da redenção. E a vontade do Senhor então, irmãos, é que todos nós venhamos a desfrutar de tudo que a morte da cruz foi capaz de nos dar. Mas hoje a minha pergunta para cada um de vocês: você tem desfrutado de tudo que a cruz tem para você? Hoje o meu propósito aqui é te estimular a viver tudo que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender um pouco mais, E esse texto de Isaías 53, eu sei que ele é um pouco terrorista,
Eu sei que as coisas aqui são um pouco fortes, né? Mas eu quero te falar que nem se compara a tudo que era a imagem do Senhor Jesus. Há historiadores que falam que a imagem de Jesus na cruz, ela era tão forte, que não se sabia se aquilo ali era um homem ou se era um animal que estava pendurado ali. Tamanha foi a dilaceração, né? Os golpes, os ferimentos, a carne, tudo o que aconteceu com Jesus. Mas tudo isso, irmãos, foi em prol de cada um de nós, amém? Foi para que você tivesse vida e mais vida, como a Bíblia diz nos últimos versículos. A vontade do Senhor aqui, irmãos, era que nós desfrutemos de tudo o que Ele tem para nós. A cruz, ela foi um espetáculo para que cada um de nós pudéssemos viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Mas deixa eu te dizer algo. Jesus, no seu ministério aqui na terra, Ele ensinou aos discípulos várias coisas, mas uma das coisas que Ele mais ensinou foi a respeito de fé. Poucas vezes o Senhor Jesus, Ele falou, né, de coisas como jejum. Ele não falou tanto de jejum. Para os discípulos, não. Ele disse que haveria um tempo em que eles iriam jejuar. Amém, irmãos? Ainda que talvez alguns ali precisassem de jejum, estavam carnais, ou estavam acima do peso, Jesus não falou tanto de jejum. Amém? Jesus não ensinou tanto a respeito de oração. Ele ensina, né, o Pai Nosso, a maneira de se orar, ainda que muitos interpretam de maneira errada. Jesus ensinou, mas Ele não insiste tanto nessa tecla. Mas sabe de algo que o Senhor Jesus fala repetidamente, por várias vezes, por diversos acontecimentos? Ele fala a respeito de fé. Até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Por que vocês têm tão pouca fé? Tão pouca fé, cadê a fé de vocês? Por que não tem fé? E o Senhor Jesus bateu tanto nessa tecla, irmãos. Por que será? Eu vou responder no final da nossa palavra. Amém, irmãos? Mas uma coisa é fato. Jesus falou mais a respeito de fé do que a respeito de todas as demais coisas. Ele não ensinou tanto o evangelismo, como muitos ainda acreditam que seja importante. Jesus não ensinou tanto a respeito de jejum, não ensinou tanto a respeito de oração, mas em fé, Ele bateu tanto nessa tecla. Falou tantas vezes, repetidas vezes, até mesmo diante do pecado dos seus discípulos. Ele não foi tão firme, mas a respeito da fé, Ele se posicionou. Amém, irmãos? Sabe que Abraão, Sara, né, eles têm aqui um quadro muito importante para nós. O próprio apóstolo Paulo usa, né, essa analogia para nos mostrar a respeito dessa família. E ele diz que o mais completo cenário da lei, né, se manifestando no lugar da graça, era essa família. Nós sabemos que Abraão e Sara foram chamados para ter um filho. Amém, irmãos? Esse era o filho da promessa. Mas sabe que toda promessa diante de Deus, ela passa por um teste. Tem o teste do tempo, tem o teste das circunstâncias. Mas deixa eu te dizer algo. Você foi chamado, meu irmão e minha irmã, para viver não conforme as circunstâncias. Nós fomos chamados para viver conforme a fé. Então vai ter dias em que você não vai acordar sentindo muitas coisas. Vai ter dias em que você não vai acordar sentindo nada. Mas ainda assim, você foi chamado para viver por fé. Amém, irmãos? Pastor, hoje eu não estou sentindo nada. Pois é, ainda assim você vai crer. Pastor, hoje está chovendo, vou ficar em casa, não vou querer fazer nada. Mas ainda assim você foi chamado para crer, para acreditar até o fim. No seu casamento, no seu propósito, naquilo que Deus tem te entregado. Amém, irmãos? Mas uma coisa é fato, toda promessa passa pelo teste do tempo, passa pelo teste da circunstância. E qual é a resposta que você tem dado diante disso? Abraão teve um teste. Deus havia mostrado para ele a promessa, que ele seria pai de multidões. Abraão, ele queria coisas pequenas, irmãos. Ele só queria um filhinho, ter uma esposa, ter uma casinha ajeitada, estava bom demais para ele. Mas chega um momento na vida de Abraão que Deus chama ele para fora, fala para ele: sai, meu filho, vai contar as estrelas. Contar as estrelas fala de algo grande. Deus estava tentando alargar a vista de Abraão para mostrar para ele que tinha algo maior. E Abraão começa a contar as estrelas. O que Deus estava dizendo a respeito daquilo? Tira os olhos do chão, para de olhar para baixo,
para o seu umbigo, para as suas coisas, e olha para aquilo que é maior. Eu tenho coisas maiores para você, Abraão. Mas Abraão insistia em olhar para as circunstâncias. Minha esposa é doente. Ela é estéril. Será que eu vou ter essa promessa? Será que vai acontecer? Quando vai ser? Já se passaram anos e nada, Senhor, nada. Presta atenção, irmãos. Todas as vezes que você tira os olhos da promessa e começa a olhar para as circunstâncias, você vai começar a agir na força do seu braço. E é onde você perde o favor de Deus. Abraão olhou tanto para as circunstâncias, que ele acabou agindo pela força do próprio braço. E até hoje nós desfrutamos de guerras por causa de um erro de Abraão, de um passo sem depender de Deus. Ele então, nós sabemos da história, se dorme com a sua serva Agar, tem um filho chamado Ismael, mas não era o filho da promessa, não era aquilo que Deus tinha para ele. E esse filho então foi motivo de muita contenda na sua casa. Amém, irmãos? Mas a promessa real era Isaac. Presta atenção, você sempre vai ter dois caminhos na sua vida. Diante de uma promessa, ou você anda pelo caminho de Isaac, ou você anda pelo caminho de Ismael. Uma coisa é certa, irmãos, esses dois caminhos vão bater na sua porta por diversas vezes na sua vida. Qual a promessa que você tem esperado em Deus hoje? Avalie aí agora. Pense, qual a promessa que Deus tem para você que ainda não aconteceu? Se você é casado, lembra agora da promessa que Deus tem para o seu casamento. Se você é solteiro, lembra que Deus tem uma promessa, um casamento, uma família abençoada para você. Amém, irmãos? Mas passa pelo teste. Passa ou não passa? Quem que é solteiro? Está orando para se casar? Aleluia. Estão solteiros aqui. Sabe que, diante disso, ou você depende de Deus, ou você entra pelo caminho de Ismael. Vamos lá? Vamos usar esse exemplo, irmãos? Presta atenção. O caminho de Deus para o casamento, qual que é? Isaac. Qual que é o caminho de Isaac? Se eu ainda não estou na idade certa para me casar, ou se já tem a pessoa certa, eu vou depender do Senhor. Amém? Mas quantos irmãos às vezes não querem usar as estratégias naturais? Olham para as circunstâncias. E eu não vou depender de Deus, não. Eu vou fazer com a minha força. Eu vou conquistar essa moça. Eu vou conquistar esse rapaz. E faz. Mas pelo caminho de Ismael. Quando na verdade você devia depender de Deus. Minha esposa está aqui. Essa mulher linda aqui na minha frente. Amém? Eu me lembro que um dia eu me apaixonei por ela. Mas eu era muito novo. Para te trazer clareza mais a respeito disso que eu estou te dizendo. Nós éramos muito novos. E naquele momento não devia casar, porque ia dar problema. Ainda éramos novos na fé, Deus tinha muita coisa para fazer, então entendemos que era para afastar. Mas esse caminho de Ismael e de Isaac bate na porta. Qual que é o caminho de Ismael? Vou só mandar uma mensagenzinha, né? Para saber se está tudo bem, se ela ainda está pensando em mim, para garantir. Agora tem o outro caminho que é o de Isaac. Senhor, nas suas mãos eu entrego. Se não é o momento, eu não vou mandar uma mensagenzinha, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar até chegar o momento em que Deus fará na minha vida. Amém, irmãos? Mas é difícil? É ou não é? Você acha que não apareciam uns irmãozinhos para chegar lá perto? E eu olhava de longe, eita, parece que a promessa está escorregando das minhas mãos. E pelo caminho de Isaac é difícil. Confiar no Senhor com toda a sua força, seu entendimento, seu coração, é difícil. Mas irmãos, deixa eu te falar, é o caminho da promessa. Ismael nunca vai te trazer benefícios. A força do seu braço não vai te trazer benefício algum. Sempre, irmãos, a promessa de Deus é o caminho da graça, é o caminho de Isaac. E quando nós temos os dois, ainda voltando para essa família, um vai sempre perseguir o outro. Nós vimos que depois dos dois filhos terem nascidos, o que começou a acontecer? Ismael começou a perseguir Isaac. Lembram disso, irmãos? Sempre, todos os dias na sua vida, depois desse culto, de eu ter te falado tanto de graça, amanhã cedo, Ismael vai bater na sua porta e vai tentar te convencer a agir na força do seu braço. Ismael sempre vai perseguir a graça, sempre vai perseguir Isaac, tentando tirar os seus olhos do Senhor, a sua confiança do Senhor. Não, eu vou fazer, na minha força eu consigo, eu posso falar, eu posso agarrar, eu posso fazer. Mas essa não é a promessa de Deus para nós, irmãos.
Nós fomos chamados para descansar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Se você tem uma promessa diante de Deus, fala para Ele hoje: Senhor, eu decido ir pelo caminho de Isaac, confiar no Senhor, ainda que as circunstâncias estão dizendo o contrário, eu decido crer. É o Senhor quem faz, e é o Senhor quem vai na frente. Amém, irmãos? É assim que Deus te chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Nós não estamos aqui para fazer na força do nosso braço, mas para desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E essa família de Abraão, ela tem muito a nos ensinar. Sara, ela tomou uma atitude, impulsiva. Vai lá, dorme com a minha serva, vamos dar um jeitinho. Toda vez que o jeitinho aparece, irmãos, você está tirando Deus do propósito. Quando Deus sai do propósito, aí mora o problema. É onde, pode perceber, irmãos, a maior parte dos problemas que você se entrou, que você se embaraçou, é porque força do seu braço, agiu no próprio entendimento. E hoje você está embaraçado, talvez você está aqui me ouvindo e você tem um problema porque você agiu sozinho. Mas acredite, o nosso Deus, Ele é poderoso para resolver todas as coisas, amém? Ele fez com Abraão? Fez, resolveu, foi lá e resolveu o negócio e ainda deu o filho da promessa. E Ele pode fazer na sua vida hoje também, amém? Essa é a vontade do Senhor. Mas irmãos, nós fomos chamados para desfrutar de uma vida na graça, no poder do Senhor. Quando a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, 15, a respeito do crente morno, do crente frio e do crente quente, o que o Senhor está falando? Ele está falando de crentes que desfrutam da graça. O crente que tem desfrutado da graça completamente é aquele que é quente, que tem buscado o Senhor, tem confiado. Mas a Bíblia diz que é melhor sermos frios do que mornos. Olha para você ver, o que é o morno aqui? O morno é aquele que tem misturado a graça de Deus. Eu sei que é muito difícil talvez você entender isso. É complicado. Nós nascemos numa família, a maior parte de nós, que pregou muito a respeito do merecimento para cada um de nós. E hoje você quer merecer, você quer fazer, você quer cumprir o papel, a tarefa. Mas essa não é a vontade de Deus. E tem horas que você até insiste em desfrutar da graça, mas você coloca um pouquinho de lei no negócio. Não, é só um pouquinho, pastor. Não precisa pregar tanto a respeito do descanso, do favor, da graça. Não, é difícil às vezes. A maior parte das igrejas, nós estávamos agora no carnaval, e eu te falo, 80% das igrejas do Brasil estavam pregando a respeito de quê? Arrependa-te, pecador. Falando a respeito de pecado, prostituição e tudo. Só que, irmãos, nós não vamos vencer pecado algum. Não venceremos, não teremos vitória nenhuma se não desfrutarmos da graça de Deus. O segredo está em você ser alimentado, ter o amor de Deus, ser cheio do amor de Deus. Quanto mais você se enche dele, mais você vence as tribulações dessa vida, mais você é santificado, mais você se torna vencedor. Amém, irmãos? Mas eu sei, é uma luta. Todos os dias, Ismael vai bater na sua porta, vai tentar te convencer a sair do caminho de Isaac, e esse é o morno. Mas a Bíblia diz que o morno, Deus está a ponto de vomitar, que é aquele que tem misturado aquilo que é santo, que é a graça de Deus, que é o poder de Deus, com o merecimento humano. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Sabe, Jesus, ele pagou um alto preço na cruz. E esse preço do sangue de Jesus, quando nós começamos a ler aqui a respeito disso, em Isaías 53, foi caro, irmãos. Foi ou não foi? Foi caro. Mas para quê? Para que você desfrutasse de uma vida de favor. Jesus, ele quer que você desfrute dele. Todas as vezes que nós nos alimentamos de Jesus, irmãos, então nós desfrutamos. Se não alimentamos, nós estamos fora do propósito. Havia um homem no ministério de Jesus que marcou o ministério dele, que foi chamado Nicodemos. Esse homem era um mestre da lei. Tinha todos os requisitos para ser um crente maravilhoso. Dizimista, até das ervas dizimava. Sacerdote, sabia o Pentateuco de cor. Quantos aqui sabem, pelo menos o livro de Gênesis de cor?
Ninguém, né? Eita, nós estamos ruins, hein, irmãos? Mas ele sabia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Olha para você ver que crente maravilhoso, é ou não é? Cumpria toda a lei, sabia todas as exigências, dizimista, não faltava o culto, não faltava a célula, não falhava em nenhum ponto. Mas quando encontrou com Jesus, o que Jesus disse para ele? Tem que nascer de novo. Ele ficou tão elucubrado com aquela situação que ele ficou, que loucura! Como que eu vou fazer isso, Jesus? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Jesus falou para ele, não, você ainda não nasceu de novo, você não teve o sopro do Espírito. Você precisa nascer de novo, é no Senhor, ter revelação, ter os seus olhos abertos, que não é na força do seu braço. Tudo isso que você está fazendo é em vão. Do que adianta? Você está aqui todos os domingos, mas na força do seu braço, vou lá cumprir o meu papel de crente. E você veste a sua roupa maravilhosa, chega aqui, levanta as suas mãos e sai daqui falando, fiz o meu papel, pronto, cumpri toda a exigência. Irmãos, não dependa de você, não dependa das suas forças. Venha ao culto, participe da célula, mas para que você tenha revelação, dia após dia, que é o Senhor quem faz. É Ele quem faz no seu trabalho, é Ele quem faz, é por amor dEle, irmãos, não tem nada a ver conosco. Tem muita gente que quer falar para Deus que ama a Deus. Talvez você está aqui hoje. E é muito bom você amar a Deus. Amém, irmãos? Mas deixa eu te falar, o seu amor não interessa para Ele. Sabia? O que Deus está preocupado? É se você sabe o quanto Ele te ama. É o amor dEle que faz diferença na sua vida. Você tem entendimento do quanto Ele te ama? É isso que vai mudar a sua realidade. Porque convenhamos, irmãos, o nosso amor, ele é frágil, é ou não é? Você ama a sua esposa todos os dias? Você ama o seu marido todos os dias? Eu sei que o amor, ele envolve muitas coisas, mas tem dia que você não quer nem ver um ao outro, é ou não é? Não é assim? Tem dia que o nosso amor falha, e você precisa da misericórdia de Deus. Tem dia que você briga, nossa, hoje essa mulher está de TPM, esse homem está chato, está difícil, está aquilo. Tem horas que o seu amor é falho, é ou não é? Por isso Deus não está te chamando para viver uma vida confiada no seu amor, mas no amor dEle. Não é o quanto você o ama, meu irmão, minha irmã. É o quanto você entende que é amado. Vai ter dias em que você vai errar, em que você não vai querer nem ir para o culto. Mas sabe quando que você vai chegar aqui? Quando você depende do amor dEle. Senhor, hoje eu não queria ir para o culto, eu não queria fazer nada, eu estou com preguiça. Mas eu entendo o quanto eu sou amado pelo Senhor. Por isso então eu vou. Por isso então vai fluir rios de água viva. Por isso eu vou desfrutar, porque o Senhor quem me ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu lembro de um versículo, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, até o 5. A Bíblia ela fala, ai daquele que perdeu seu primeiro amor. Ela fala das obras. Você foi alguém que fez muitas obras boas, né? A igreja que é citada ali em Apocalipse 2, teve obras boas, suportaste homens maus, pregaste o evangelho, fez tanta coisa boa. Mas no versículo 4 diz, ai daquele que perdeu o primeiro amor. Por muitas vezes eu preguei esse versículo errado. Falei para as pessoas, volte ao seu primeiro amor, né? Como se fosse o nosso amor que tivesse poder algum. Mas eu tive a revelação, tem nada a ver com o nosso amor. Sabe qual que é o primeiro amor? É aquele que diz em 1 João, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro amor. É para Ele que você precisa voltar hoje. Se as coisas estão ruins na sua vida, volta para o primeiro amor. Qual que é o primeiro? Senhor, eu sou amado. Eu sei que as coisas não estão do jeito que eu queria, mas eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, nada vai me faltar, o Senhor já nos deu a provisão, o Senhor tem cuidado de mim, em todas as áreas. Volta para o primeiro amor. Volta para a certeza e para a convicção de que você é escolhido. Você não está aqui por um acaso. Você não chegou aqui de qualquer maneira. Amém, irmãos? Mas você é muito amado por Ele. Aleluia! Oh, irmãos, eu sinto tanta clareza de que essa palavra é para muitos aqui hoje. Me lembro que quando eu era pequeno, eu tenho uma irmã. E nós, dois pequenos ali, meu pai às vezes levava a gente para sair, para ir para a feira. E essa irmã ela é mais nova.
Quantos aqui são caçulas? Levanta a mão, deixa eu ver. Esses caçulas são queridinhos do papai, é ou não é? É? Eu me lembro que a minha irmã era o xodozinho do meu pai, a mais amadinha e tudo mais. Mas o tal do irmão mais velho, né, ele tem umas preocupações. Hoje eu tenho 2 filhos também. E eu fico impressionado às vezes. Nunca falei de dinheiro para meu filho, não fico falando dessas coisas, está faltando nem nada. Mas vez ou outra nós saímos e eu falo, o que vocês querem comer hoje? E ele fala, papai, até queria aquilo ali, mas é caro, né? Eu, rapaz, o que você está preocupado com dinheiro? O tal do filho mais velho é preocupado com umas coisas? É ou não é, irmãos? E eu me lembro que eu ia para a feira com meu pai, chegava lá, meu pai, quer pastel? Eu falava, não quero não. Preocupado se ele tinha dinheiro para pagar um pastel para mim. E às vezes ficava com fome, porque achava que meu pai não tinha dinheiro. Olha para você ver, aos olhos de muitos esse é o filho maravilhoso, que não gasta o dinheiro do pai, né? Mas em compensação tinha a caçula. E eu me lembro que às vezes, teve um dia que foi escandaloso, na volta da feira, a gente estava saindo depois dela comer todos os pastéis que ela queria, e eu passado fome para querer economizar o dinheiro do pai, ela virou e olhou um carro, e ela falou, pai, olha que carro bonito, compra ele para mim. Não, esse dia foi assim, eu falei, que menina folgada, ela é doida. Meu pai não tem dinheiro para comprar carro para ela não, e ela pedindo um carro, pedia de tudo. Mas presta atenção em algo, nesse exemplo. Quem você acha que honrava mais ao pai? O filho mais velho, preocupado com o pai, porque o pai é pobre, porque o pai não pode dar nada, porque o pai é um coitadinho? Ou a filha mais nova, que ela via o pai como um super-herói? Para ela, ele era tão poderoso que ele podia dar um carro para ela. Qual dos dois você acha que chamava mais atenção, que atraía mais o amor do pai? Assim somos nós, irmãos. Às vezes você tem andado preocupado se Deus pode te dar um milagre. Não, é só uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Tem tanta gente com enfermidades maiores no mundo, câncer, doença sem cura, leucemia. Não vou nem pedir para Deus. Deus está preocupado com outras coisas. Deixa eu te falar algo, irmão. Você, meus irmãos, você tem pensado assim, você tem diminuído o poder de Deus. Não deixe que isso faça parte da sua rotina. O nosso Deus, ele é grandioso para curar o câncer, a leucemia e a sua enxaqueca. Acredite nisso. Você é filhinho, você é filhinha, muito amado do Pai. É na base do amor dele. Ele é poderoso, ele é muito maior do que qualquer coisa que você precisa pedir. Basta você pedir. Seja esse filho caçula, que pede mesmo. Seja esse pidão. Amém, irmãos? Porque são esses que atraem o favor de Deus. Quando você pede, você está dizendo em outras palavras, eu reconheço que o Senhor é poderoso. Mas quando você deixa de pedir, você também está passando uma mensagem. Eu não acredito que o meu Deus é tão grande assim, não. Ele não pode fazer tanto por mim. Meu Deus, irmãos, tome cuidado, porque você está diminuindo o poder da cruz na sua vida. Não foi barato, foi caro. Mas eu quero te dizer que o preço já foi pago, para que você hoje tivesse vida e vida em abundância. Eu não estou te pregando um evangelho barato, como dizem por aí. Eu estou te falando de um evangelho que é de graça, porque ele já pagou tudo o que precisava ser pago para você. Ele levou todas as enfermidades, todas as dores, todos os sofrimentos. É isso que a Bíblia diz em Isaías 53, nós começamos falando desse texto. E ele quer que você desfrute, e quanto mais você desfruta, mais o nome dele é honrado. Amém, irmãos? Teve uma mulher na Bíblia que eu acho muito interessante. Certa vez Jesus chegou na beira de um poço. Imagina a cena comigo, viaja comigo, amém, irmãos? Imagina Jesus chegando na beira de um poço e ali tinha uma mulher pegando água. E Jesus chegou e fez uma pergunta para ela: cadê o seu marido? Jesus, ele é onisciente, amém, irmãos? Ele sabe de todas as coisas. Ele fez aquela pergunta, mas ele já sabia a resposta. E ele perguntou, cadê o seu marido? E ela deu a resposta: eu não tenho marido. Jesus então elogia ela. E ele fala, disseste bem. Porque o marido que você está hoje não é seu marido. Na verdade, aquela mulher estava no seu 5º casamento. Eita, cadê os líderes de célula nossa? Cadê? Quem é o líder de célula? Aleluia, está ali.
se chegasse hoje lá na célula uma irmã no 5º casamento. Eita! Talvez como que nós iríamos olhar para ela? Talvez como que você, como membro da nossa célula, olharia? 5º casamento? Qual seria o seu olhar? Eu quero te dizer que o olhar de Jesus para aquela mulher foi um olhar de amor. Quando ele perguntou para ela qual era o número de maridos que ela tinha, ele afirmou ali para ela, não era para condenar, mas era para dizer: eu te conheço. Eu sei que você já está no 5º casamento. Eu sei que você aprontou, mas eu quero te dizer que você é muito amada. Amém, irmãos? Sabe de alguma curiosidade? Antes desse encontro de Jesus com essa mulher, olha o que aconteceu. Jesus, ele diz que convinha que ele passasse por Samaria. E então ele vai por ali e ele fala para os discípulos: eu estou cansado e eu estou com fome. Jesus mentia, irmão? Sim ou não? Não, ele era Deus, ele era perfeito. Ele estava realmente cansado e com fome. Apesar de ser Deus, ele era homem também. E o corpo dele estava cansado, precisando de comida, de alimento. E a Bíblia diz então que os discípulos saíram para ir no McDonald's, amém? Buscar comida, pão e peixe, né? Era McDonald's da época, amém, irmãos? E eles foram então buscar pão e peixe, e aí então acontece toda essa cena. Jesus então encontra com essa mulher. Depois de Jesus ter encontrado com ela, ter ministrado vida, saiu o poder de Deus na vida daquela mulher. Ela teve um encontro genuíno com o Senhor. A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar e ela virou uma pregadora do Evangelho. Olha para você ver que sobrenatural isso, irmãos. Ela recebeu de Jesus poder. Amém, irmãos? Amém? Mas lembra que eu te disse que toda vez que sai poder de Jesus para nos abençoar, o nome dele é exaltado, ele é glorificado, ele é suprido. Amém, irmãos? Depois os discípulos chegam do McDonald's, trazendo pão e peixe. E o que acontece? Jesus então fala para eles: não tenho mais fome. A fome passou. Por quê, irmãos? Porque toda vez que Jesus é usado por nós, o propósito se cumpre. E a fome dele passa. Ele estava com fome, sim ou não? Sim. Mas o poder saiu dele e atingiu aquelas pessoas. E depois disso, Jesus não tinha mais fome. Porque ele diz que a fome que ele tem é das coisas do céu. E quando as coisas do céu vêm, né, e as derramadas sobre os seus discípulos, o propósito se cumpre. E aí, irmãos, ele é suprido, o nome dele é exaltado, ele é glorificado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos, hoje? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É desfrutarmos de tudo que ele tem para nós. Olha o que Davi diz. Davi diz no Salmo 116, eu acho maravilhoso isso. Davi, ele fala algo poderoso. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Davi fez uma pergunta, amém? Sabe aqueles dias onde Deus, ele te abençoa assim de uma forma que você sai do culto: meu Deus, hoje foi poderoso demais. Não, mas Deus é maravilhoso. Você tem uma vontade de dar um presente para Deus? Sabe esses dias? Você já teve vontade de dar um presente para Deus? Davi estava nesse dia. O que eu vou dar para Deus hoje por tanta coisa que Deus tem me abençoado? É tão maravilhoso o que ele tem feito na minha vida que eu quero dar um presente para Deus. Mas Davi, eu acho que ele foi tocado pelo Espírito Santo na hora. Olha a resposta de Davi. Primeiro ele pergunta: o que eu vou dar para Deus por todos os benefícios que ele tem feito? Mas a resposta de Davi: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que presente que é esse? Ele quer dar algo para o Senhor, mas ele faz é tomar mais. Eu vou tomar do cálice da salvação, eu vou me encher de Deus. Deixa eu te falar, esse é o presente que você pode dar para Deus hoje. Amém, irmãos? É ser cheio do amor dele, é ser cheio da revelação dele, é ser cheio do propósito dele. Todas as vezes que sai poder de Deus e atinge você, atinge a sua casa, atinge a sua família, o propósito se cumpre. Essa é a vontade do Senhor. É que você desfrute de tudo que ele tem para você nessa vida. Você não foi feito, irmãos, para desfrutar de uma vida mais ou menos. Deus, ele quer que você desfrute de coisas grandes, mas para isso, irmãos, seja exagerado no poder de Deus. Não seja esse filho hipócrita, né, que eu estava te falando aqui, que é o filho mais velho.
aquele que muitas vezes fica ali pensando que Deus não quer dar, não quer abençoar. Sabe, talvez nesses dias, irmãos, você não tem desfrutado de muitas coisas do Senhor. Você não tem desfrutado de uma vida abundante. Você não tem desfrutado do propósito de Deus na sua vida. Eu não estou te falando só de coisas naturais, não. Eu estou te falando de bênçãos espirituais, naturais, em todas as áreas. Você foi chamado para desfrutar da vida de Deus, para comer muito. Mas olha, às vezes tem uma área na sua vida que você tem sofrido. E é justamente a área que você mais gasta energia, que mais te suga, que mais tenta tirar a sua paz. Não sei, talvez seja a sua empresa, talvez seja o seu casamento, talvez seja a criação dos seus filhos. Esses dias eu estava vendo um irmão lá em Goiânia, que ele era tão preocupado com a filha dele, que ele chegava, a menina ia dormir e ele não conseguia dormir, querendo ouvir se ela estava respirando, se estava tudo bem, aquela preocupação, perdendo noites e noites em claro. Ou seja, ele não estava desfrutando de paz naquela área. Um pai que não consegue confiar nas mãos de Deus. Eu sei que você precisa, estou vendo ali a bebezinha, precisa arrotar, né? Precisa pôr depois de mamar para arrotar e tudo mais. Mas chegou a hora de dormir, descansa, que Deus tem cuidado, que Deus tem feito, que é Deus quem protege. Sinceramente, irmãos, você que é pai, que poder que nós temos sobre essas crianças. Se não for o Senhor, irmãos, há tantos perigos, há tantos acidentes, há tantas coisas. Vai chegar a hora de ir para a escola, vai chegar a hora, tem uma hora que você vai ter que confiar. Ou você vai viver uma vida atormentada, angustiada, ou você vai confiar em Deus. Da mesma forma é a sua empresa, o seu trabalho. Aprenda a desfrutar. É muito ruim ver pessoas que às vezes chegam na igreja, elas pedem algo para Deus, elas pedem a bênção, elas pedem, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas a bênção de Deus na vida dessa pessoa se torna depois o problema. Já viu pessoas assim? Eu queria tanto um emprego, queria tanto passar nesse concurso, me ajuda, Senhor, me abençoa, me dá, por favor, passou! Depois que passou, agora ele vive uma vida angustiada, com medo de ser mandado embora. Meu Deus, eu vou ser mandado embora. Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E não consegue ter paz. Deixa eu te falar, o mesmo Deus que te deu, é o Deus que cuida de você. Amém, irmãos? Você tem perdido hoje, noites? Você tem vivido angustiado por algo? Aprenda a colocar nas mãos do Senhor. Aprenda a descansar. Entenda que Ele entende muito mais do que você. De todas as áreas. Ele entende de criação de filhos, Ele entende da sua vida profissional, Ele entende do seu casamento, Ele entende de tudo. Confia nele, porque Ele é o autor da vida. É isso que a Bíblia diz. Se Ele criou todas as coisas, você acha mesmo que esse detalhezinho na sua vida, Ele não pode cuidar? Aprenda a confiar. Amém, irmãos? Amém. Lembra que eu falei, não é fácil. Abraão viveu uma luta até desfrutar da promessa. Batia todos os dias na porta dele essa angústia. Mas houve um momento em que ele entregou. Ele confiou e falou, Jesus, seja feita a sua vontade. E o que aconteceu? O milagre chegou. Amém, irmãos? Por que que Jesus falou tanto a respeito de fé para os seus discípulos? Porque só a fé, irmãos, mostra o quanto você confia nele. Em Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos o Senhor. Não tem como. Mas por quê, irmãos? Se eu não acredito, se eu não confio totalmente que tem um Deus que cuida de mim, que cuida da minha família, que cuida da minha casa, da minha empresa, da minha vida profissional, do meu rebanho, então o que eu estou fazendo? Se eu posso viver sozinho, então eu estou passando uma mensagem. Se eu não dependo, eu não preciso de Deus. O nome de Jesus é Salvador. Amém? Não é só Salvador da salvação do inferno, é Salvador para todas as horas. Ele quer te salvar em todas as horas. Basta você clamar por socorro, levantar suas mãos e dizer para Ele que você confia nele, depende dele. Amém? Há diversas maneiras de você levantar suas mãos. Amém? Tem aqueles que levantam as mãos para o bandido, não tem? E tem aqueles que levantam as mãos para o Pai. Tem gente que vive
no primeiro exemplo. Só levanta as mãos quando está com medo, quando o bandido aparece, a enfermidade está vindo, o problema está vindo, levanta as mãos com medo. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que você levante as suas mãos, porque tem um Pai te esperando. Aleluia. É bom demais quando eu chego em casa do trabalho e meus filhos vêm correndo com as mãozinhas levantadas. Naquele momento ali, eles podem pedir qualquer coisa. Se tiver ao meu alcance, eu vou dar, eu vou abençoar. Mas eu sou um pai limitado, carnal, pecador. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não tem limites. Ele é a própria essência, Ele é o próprio amor. Você, ao levantar as mãos, confia de que Ele tem cuidado de você, de que Ele tem preparado todos os seus caminhos e tem te abençoado. Amém? Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele te fez, irmãos, nos mínimos detalhes. Ele conhece cada célula do seu corpo. Nada foge o controle dEle. Por isso você pode confiar. Amém, irmãos? E por isso Jesus foi tão firme com essa questão de fé. Se os discípulos não tinham fé, eles não estavam confiados na promessa. Eles não estavam confiados no Senhor. Qualquer tempestadezinha abalava a fé deles. Isso se tornava um problema. Qualquer mar balançando, qualquer chuva muito forte, raios, trovões, tiravam eles do propósito, porque eles não confiavam. Mas a partir do momento em que nós confiamos, Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, a exaltá-lo. A essência da lei é a exigência, mas a essência da graça é o suprimento. A lei, ela sempre vai te trazer demandas, exigência. Eu preciso dar para receber, eu preciso fazer, eu preciso para acontecer, tem que fazer. Mas a essência da graça, ela é o suprimento que já foi liberado. Já está tudo pronto para nós. Simplesmente senta e come. Amém, irmãos? Pastor, mas eu tenho pecados. Sim. Ainda que os seus pés estejam tortos, na mesa com o rei, os pés ficam debaixo da mesa, porque Ele não está interessado nos seus pecados. Ele está interessado em saber o quanto você quer estar perto dEle. Porque se você está perto do Pai, então você pode desfrutar de uma vida em abundância. Amém, irmãos? Sente à mesa, coma, desfrute, porque o Senhor quer te dar, Ele quer te abençoar, Ele quer te suprir. A Bíblia, ela quer fazer na sua vida, irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer fazer na sua vida. Davi, ele foi alguém muito amado. Mas sabe que Davi também passou por um teste muito grande na sua vida? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi alguém que entendeu um propósito onde muitos não entenderam. Muitos homens, no tempo de Davi, que era a dispensação da lei, não entenderam o que Davi entendeu. Davi, ele ultrapassou cronologicamente a sua revelação. Davi viveu no tempo da lei e ele devia viver daquela maneira, ainda que não era essa a vontade de Deus para aquele povo. Amém? Deus, irmãos, Ele sempre foi o mesmo. Ele não muda. O que muda é o povo. A vontade de Deus era em tratar todos os que viveram no tempo da lei, em amor. Mas houve um dia em que o povo ficou amedrontado e pediu lá ainda no Monte Sinai que Deus levantasse a eles um representante, mandasse as tábuas da lei que eles iriam cumprir. Mas, irmãos, nunca foi essa a vontade de Deus. Deus então deu, fez como os homens pediram. Mas sabe que Davi, ele teve revelação disso, que não era assim que Deus queria. E ele então viveu uma vida como alguém muito amado. Mas houve um dia em que Davi pecou. Ele errou. Houve um problema. O pecado entrou na vida de Davi, cruel, muito devastador tudo que aconteceu. E eu quero te falar que essa não era a vontade de Deus. Por quê? Porque Davi sofreu muito. É isso que o pecado faz com você. Ele te faz sofrer, mas ele não te afasta de Deus mais hoje. Porque hoje nós já temos alguém que pagou o preço por nós. Amém, irmãos? Se você tem revelação do sangue de Jesus, você não está mais separado de Deus. Uma vez que você nasceu de novo, você está amalgamado a Ele. A
Pastor, mas o pecado tem consequências? Sim, terríveis. Não vá por esse caminho. O pecado de Davi provavelmente gerou até uma depressão no homem. Ficou preso, sofrendo, muitas lutas. Mas o fato é que ele traiu, né? Acabou dormindo com uma mulher casada. Depois desse pecado de adultério, ele ainda cometeu assassinato. Matou o marido da mulher, Urias. Né? E agora, ele teve que então, né, assumir ali os problemas. A mulher engravidou. E ela grávida, Batseba, né, ele passou então a assumir as responsabilidades. Trouxe ela para morar dentro do palácio. E agora ele seria pai então. Davi começou a sonhar com aquela criança, com aquele filho. Mas sabe que quando estava nos últimos dias, irmãos, da sua gravidez, prestes a nascer, aquela mulher então começou a ter uma complicação. Teve problemas na gravidez. Vamos ler a respeito disso? E a Bíblia diz então, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 15: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Davi, irmãos, passou a noite inteira prostrado, jejuando durante dias, para que Deus salvasse o seu filho. Apesar de ser filho de um pecado, era filho de Davi. Davi queria aquela criança, ele desejou aquela criança, e ele orou e sofreu muitos dias. A Bíblia diz no versículo 17: então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. O servo estava com medo do rei matar eles. Eles não queriam dar notícia. Vendo o rei debruçado no chão, chorando, pedindo a Deus um milagre. Mas olha, no versículo 19 a Bíblia diz: viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros. Começou a cochichar, começou a falar. E Davi logo percebeu aquele movimento. E entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Morreu Davi. Versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. A Bíblia diz então que naquele momento, Davi, irmãos, ele resolveu. Está morta a criança, tomou banho, se ungiu, levantou os braços, adorou ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Imagina, irmãos, no momento em que seu filho morreu, ele levantou os braços e começou a adorar a Deus. Mandou então servir uma comida, comeu, se esbanjou, desfrutou, mas levantou os braços e adorou ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? No versículo 24: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E ela engravidou de novo. Depois de Davi ter perdido o filho, ele levantou as mãos, adorou ao Senhor, e no versículo 24 diz que ele se deitou com a sua esposa e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Já ouviu falar desse filho? Salomão foi um filho em que Davi amou. Davi não fala, mas o que dá a entender que foi o melhor filho, o filho em que Davi mais amou. Davi teve 22 filhos, irmãos. Mas de todos os filhos, Salomão foi o mais próspero, o mais abençoado, o que herdou o reinado do pai, o mais sábio de todos os homens da terra. Olha para você ver, que graça, é ou não é? Mas deixa eu te falar, Salomão foi fruto de uma adoração no meio da tragédia. Talvez hoje você tenha passado por momentos difíceis. Sabe o que é o meu conselho para você? Levanta os seus braços e adore ao Senhor. Porque a promessa vai chegar. Talvez a circunstância está dizendo não, mas levanta os seus braços e ande como quem crê. Adore ao Senhor até que a promessa se cumpra. Não desvie o seu olhar. Eu me lembro que quando eu me casei com a minha esposa, antes de casar, ela veio me dar uma notícia. Ó, você está querendo casar comigo aí? Pensa bem.
Tenho uma notícia ruim para te dar. Eu sou estéril. Os médicos disseram que não, os exames disseram que não posso ter filho. É isso mesmo que você quer? Eu falei para ela, nunca mais você repete isso para mim. E nós vamos continuar o propósito de Deus. Acabou. Não repete isso. Continuamos erguendo as nossas mãos e adoramos ao Senhor. Nunca mais ela repetiu isso. Chegou um momento em que eu falei para ela, chegou a hora, nós vamos engravidar. Nós já curtimos, viajamos, desfrutamos, agora é hora de nós termos o nosso filho. Sabe que ela ficou até um pouco abalada? Será que ele não lembra que eu não posso ter filho? Mas eu me posicionei naquela hora em falar, nós vamos ter filho, vai ser assim que vai acontecer. Eu fui lá no shopping, comprei a primeira roupinha do meu filho. Queria que fosse homem, que torcesse para o Vila Nova, amém? Então comprei a camisetinha do Vila, amém? E assim foi. Eu achei que ia ser 6 meses, 3 meses depois estava grávida. A unção de Deus veio. Não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que os médicos dizem, não importa, irmãos. Eu sei, médico é de Deus. Eles foram colocados por Deus, a sabedoria é de Deus. Mas se o diagnóstico é contra a palavra, você faz exame, você faz tratamento, vai consultar, mas anda como quem não tem. Declare como quem não tem, todos os dias. Amém, irmãos? Foi assim que nós fizemos. Todos os dias declarar, vai vir, não é estéril, é fértil, vai ser uma bênção, meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, não é só um não, pela graça de Deus. Aleluia, irmãos. Então, você foi chamado para levantar os seus braços e adorar o Senhor. Sabe que eu gosto de curiosidades, tem um programa no Discovery, um dia passou algo muito interessante, as profissões que as pessoas mais vivem na face da terra. E as profissões que mais matam, né? As que mais matam, não é o título da minha palavra hoje, nem vou mencionar para você qual que é, amém? Mas qual a profissão que as pessoas mais vivem? O que é o trabalhador que tem mais tempo de vida sobre a terra? Fizeram as estatísticas, foram em todos os lugares, profissões, toda empresa, tudo quanto é lugar. E diante das porcentagens, estatísticas e dos números, descobriram. O profissional que mais vive na face da terra é o maestro. Aquele que rege ali a banda. Lembram dele? E foram entender por que esse camarada vive tanto tempo. Se tinha a ver com a música, se tinha a ver, né, com a paciência, com isso, com aquilo, e foram ver que muitas coisas tinham a ver com outras profissões que eram banais, que eram supérfluas. Mas descobriram então uma situação na medicina que o fato dele ter os braços levantados fazia com que ele fizesse um movimento, tipo uma articulação que fizesse com que o sangue girasse mais. E assim ele vivia mais tempo. Eu falei, isso é balela. Para mim, tem uma resposta. Esse homem vive mais tempo, porque o nosso corpo, o ser humano, foi chamado para viver com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Falaram que era a posição, mas para mim, irmãos, é porque essa é a posição que você tem que viver. Você foi chamado para levantar os seus braços, para adorar o Senhor, não importa as circunstâncias, não importa se esse dia é chuvoso, se está nublado, se está sendo um dia de perseguição, de lutas, levante os seus braços e adore ao Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não importa as lutas que você tem passado, você foi chamado para viver assim, mas quem consegue viver assim? Somente aqueles que têm fé. Quem? Que loucura que é essa? Quem que pode, no meio da calamidade, da tribulação, levantar as mãos e adorar o Senhor? Somente aqueles que são filhos, que entendem que são amados. Amém?